Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Cumprimento também você que através desse canal está nos assistindo. Já aproveita, deixe seu like, dê um joinha, se inscreva no canal. Não deixe de deixar seu comentário na timeline do YouTube. Seu comentário é muito importante para nós, amém? E eu creio que todos serão respondidos. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Importa que Ele cresça e que eu desapareça. Que diminua eu, Senhor, para que Tu cresça cada vez mais e mais. E a palavra que eu trago hoje, nesta noite, ela se encontra no livro, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, que tem como título, Zaqueu, o publicano. E a palavra de Deus vai dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que o viram, isto murmuravam, dizendo: que é se ele hospedara com um homem pecador? Extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus queridos amados irmãos? Nós vemos que essa é uma passagem muito clássica, conhecido por todos que já leu a Bíblia. Zaqueu, um homem de pequena estatura. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus caminhava para a cidade de Jericó. Jesus ia atravessar a cidade de Jericó. Mas nessa cidade, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que existia um homem. E esse homem, por nome de Zaqueu, era odiado por muitos. Mas por que esse homem era odiado por muitos, apesar dele também ser um judeu? Meus queridos amados irmãos, se nós formos estudar, nós vemos que Roma tinha um acordo com Zaqueu. A palavra aqui vai dizer que Zaqueu era um homem influente, conhecido por muitos, e além disso ele era rico. Ou seja, Roma contratou Zaqueu. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, Zaqueu era o chefe do cobrador dos impostos. Ou seja, meus queridos amados irmãos, Roma contratou Zaqueu e falou: olha, recolhe impostos, e desse imposto que você recolher, 50% é de Roma e 50% é seu. Porém, você pode retirar mais imposto do povo para você. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele era rico, porque ele já tirava do povo além do que devia. Ou seja, meus irmãos, ele já subtraía para si além do que devia. Ele já extorquia o povo, meus irmãos. E o povo odiava Zaqueu, porque Zaqueu, meus irmãos, ele foi contratado por Roma. Mas por que Roma contratou logo Zaqueu? Porque Zaqueu era um homem ali daquela região, era um homem que conhecia cada um daquele povo, ou seja, ele sabia quem era você, ele sabia se você tinha 2 filhos, se cada um desses filhos trabalhava, ele sabia se você tinha, vamos dizer, um restaurante, ele sabia se você tinha uma pousada, ele sabia se você tinha bois, ele sabia se você tinha jumento, ele sabia se você tinha cabra, ele sabia cada vida de um ali, meus irmãos. Então por isso ele podia cobrar além do que aquela pessoa devia cobrar aquele impostos. Por isso ele era odiado. Por isso, meus irmãos, o povo o chamava de traidor, porque ele era um membro daquele povo, ele também era um judeu, mas ele também traía o povo, porque servia Roma. E a palavra de Deus vai dizer que ele era rico, porém um homem de pequena estatura, ou seja, um homem baixo. Aonde quer que ele chegava, meus irmãos, creio eu que
as pessoas viravam o rosto para ele. Creio eu, se ele ia passando na calçada, alguém desviava o caminho para não cruzar com ele. Creio eu, se ele entrasse em algum local, em alguma venda, algum restaurante, alguma pousada, alguém já não se conformava com a presença dele naquele local. Ou seja, ele não era amado por todos, meus queridos amados irmãos, apesar de um homem ser rico. Ou seja, Jesus estava passando naquele local, mas apesar de Zaqueu ser um homem odiado, ser um homem que roubava e que defraudava, Zaqueu tinha algo no seu coração, meus irmãos. Vamos dizer, algo que o perturbava, vamos dizer, algo que o incomodava. Ou seja, meus queridos amados irmãos, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas crê que Deus existe, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que o Espírito Santo faz morada em templo em sua vida. Ou seja, a palavra vai incomodando, a palavra vai entrando em seu coração, a palavra vai entrando na sua mente, e aquilo começa a dar um formigamento, aquilo começa a dar algo que ele não fica quieto. E assim Zaqueu começou a sentir desse jeito. Ele sabia que Jesus vinha passando e algo no seu coração incomodava. Ou seja, uma expectativa entrava no seu coração e ele queria ver Jesus. Ou seja, meus queridos amados irmãos, para ver Jesus, como foi pregado aqui na palavra anterior, existia uma multidão. Ou seja, você não conseguia penetrar com facilidade nessa multidão. E Zaqueu viu essa dificuldade. Ele não conseguia entrar nessa multidão, meus irmãos. E Zaqueu queria ver Jesus. Mas Zaqueu procurou uma árvore, ou seja, procurou uma figueira brava para subir. E Zaqueu ali com aquela vontade imensa em seu coração de ver Jesus, subiu em uma figueira. Trazendo para os dias de hoje, meus queridos amados irmãos, muita gente encontra dificuldade para ver Jesus. Muita gente coloca desculpa para ver Jesus. Às vezes você aborda alguém na rua e fala: olha, Jesus te ama, Jesus está voltando, Jesus está te chamando para Ele, é hora de voltar para os caminhos do Senhor. E muitas das vezes você ouve a resposta: olha, há um tempo para tudo. Às vezes a pessoa fala: olha, o tempo é no tempo de Deus. Olha, eu vou voltar sim, mas quando Deus tocar no meu coração. Meus queridos amados irmãos, isso é verdade. O tempo é de Deus. Tudo acontece conforme Ele quer. É a vontade de Deus que isso aconteça, é a vontade de Deus que isso não aconteça. Ou seja, há um tempo para tudo. Isso é verdade, meus irmãos, eu não discordo disso. Mas muitas pessoas usam essa base bíblica, meus irmãos, para uma desculpa para não voltar para os caminhos do Senhor. Eu vou voltar, mas quando Deus tocar no meu coração. Olha, Deus já está tocando no seu coração já faz tempo. Deus está mandando você descer dessa árvore já faz tempo. Ninguém disse o nome de Zaqueu para Jesus, mas Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, Deus está te chamando pelo seu nome, Jesus está chamando pelo seu nome, e você está falando: vou voltar para Jesus quando Ele tocar no meu coração. Meus queridos amados, Jesus já está tocando no seu coração e você ainda não percebeu. Olha, Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. De repente você está dentro da igreja, de repente você está nesse canal assistindo, e por causa da unção do Espírito Santo, Ele concedeu você assistir esse culto hoje. Saiba que Ele está tocando no seu coração. Saiba que se você está chamando a atenção de Jesus, meus irmãos, creia que Ele está te vendo e Ele vai chamar pelo seu nome. Olha, Ele olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce. Ele olhou para Zaqueu e falou: olha, Zaqueu, ninguém me disse o seu nome, mas eu te conheço. Zaqueu, eu conheço o seu coração, eu sei a tua vontade. Zaqueu, eu sei o que está te incomodando. Zaqueu, desce. Olha, Jesus Cristo não disse assim não: ó, eu estou indo ali na casa de alguém curar uma menina, e quando eu voltar, tomara que você já esteja aqui embaixo. Jesus não disse isso não. Jesus falou: Zaqueu, desce, porque hoje convém posar na sua casa. Meus queridos amados irmãos, o interessante é que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que até nos mínimos detalhes, meus irmãos, se nós formos perceber, tem grande poder. Olha, o Senhor Jesus não disse apenas: Zaqueu, desce. Jesus falou assim: ó, Zaqueu, desce,
Mas desce, Zaqueu, é agora. Zaqueu, desce, mas desce depressa. Ou seja, meus queridos amados irmãos, mais do que depressa, Zaqueu desceu daquela árvore, porque Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Meus queridos amados irmãos, Jesus, Ele quer entrar na sua casa, meus irmãos. Jesus está batendo a porta, meus irmãos. Ele está esperando você abrir a porta para Ele. E o que você tem feito, meus irmãos? O que você tem feito, igreja? Você tem abrido a porta para Jesus? Olha, Jesus está passando. Olha, Jesus está te vendo. Olha, Jesus está falando, desce. Olha, Jesus está falando, desce, mas é agora. Desce, mas é depressa, porque o tempo não é seu, o tempo é meu. É hoje que eu quero entrar na sua casa. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu voltar. Eu quero entrar agora. Eu quero que você desça agora. Abre a porta para mim agora. Eu quero entrar hoje na sua casa. Meus queridos, amados irmãos, abra a porta para Jesus, Ele está batendo. Jesus está dizendo, olha, desce, mas desce depressa, desce que é hoje que eu tenho uma bênção na sua vida, desce que é hoje que eu tenho um milagre na sua vida, desce que é hoje que eu vou curar a sua família, desce que é hoje que eu vou curar aquele enfermo, aquela sogra, aquele primo, aquele tio, é hoje que eu quero abençoar a sua vida. E você vai perder essa oportunidade, meus irmãos. Imagina, igreja, se Zaqueu tivesse desistido ao ver a multidão. Imagine se Zaqueu tivesse desistido ao falar, a multidão é tão grande e eu sou tão pequeno. Imagina se aquele cego Bartimeu também tivesse desistido. Aquele cego não poderia ver Jesus. Mas ele sabia que Jesus ia ouvi-lo. Aquele cego gritou, aquele cego clamou, meus irmãos, tão alto, que Jesus ouviu o seu clamor. Ou seja, meus irmãos, ouça Jesus, clame a Jesus, se precisar, grite Jesus que Ele vai te ouvir. Aquela mulher enferma há 12 anos, meus irmãos, ela também encontrou uma multidão, e ela desistiu, mesmo não podendo, meus irmãos. Aquela mulher, ela é considerada uma mulher impura, ou seja, se ela tocasse em alguém, alguém também ficaria impuro. Mas o interessante, meus irmãos, que quando alguém toca em Jesus, quando o impuro toca em Jesus, ao invés de Jesus ficar impuro, é ao contrário, meus irmãos, Jesus que purifica o impuro. E aquela mulher, escondida, mesmo na multidão ali, ela foi até Jesus. Imagine se ela tivesse desistido. E assim foi com Zaqueu, meus irmãos. Na primeira dificuldade ele não desistiu. Ou seja, existe vencedor. O que é vencedor? O próprio nome já fala. Vencedor é aquele que vence a dor. Mas e o mais que vencedor? O mais que vencedor, meus irmãos, é aquele que não desiste nas primeiras batalhas, é aquele que não desiste nas primeiras dificuldades, é aquele que pode vir vendaval, ele está firme com Jesus, é aquele que pode vir tempestade, ele está firme com Jesus, é aquele que pode vir qualquer coisa, ele está firme com Jesus. Pode vir multidão, pode vir árvore, pode vir gigante, pode vir muralha, ele fala, eu não deixarei de te adorar. Esse é o mais que vencedor, meus irmãos. E ali Zaqueu, vendo aquela multidão, subiu em uma árvore, e quando Jesus falou, desce, mais do que depressa, ele desceu. Meus irmãos, Jesus quer entrar na sua casa. Olha, aquele centurião de Cafarnaum, mesmo não sendo seguidor de Jesus, ele pediu uma bênção, mas não foi para si, ele pediu uma bênção para o servo. Ele falou, Jesus, tem um servo na minha casa, doente. E Jesus falou, olha, me leve até lá, que eu quero ir na sua casa. Ou seja, mesmo na casa de um pecador, Jesus entra, meus irmãos. E ali aquela multidão ali, quando viu Jesus entrando na casa de Zaqueu, também um pecador, muitos ali começaram a murmurar, como pode Jesus entrar na casa de um pecador? Meus irmãos, vamos refletir nessa noite. Quem é você nessa história? Quem é você nesse episódio? Eu quero ser Jesus. Jesus é muito bom. Eu quero ser Jesus nesse episódio. Não quero ser Zaqueu e nem quero ser multidão. Se você é Jesus, meus irmãos, Jesus, Ele chega, Ele entra na sua casa, Ele faz milagre na sua casa, Ele cura.
Meus irmãos, Jesus abraça o oprimido, Jesus cura o enfermo, Jesus, traz aqui para o peito, bate nas suas costas e fala, eu estou contigo. Jesus não desiste de você, mesmo você sendo inimigo, Jesus não desiste de você, mesmo no dia em que Jesus foi traído, quando Judas chegou até ele, olha, Jesus sabia que Judas ia trair, e Jesus falou, o que vieste fazer, meu amigo? Ou seja, ame o teu amigo, ame também o teu inimigo, meus irmãos. Você é Jesus nessa história? Meus irmãos, abraça, acolhe, traga para você, leve para a sua casa, fala da palavra de Jesus, fala que Jesus salva, que cura e batiza. Não, irmão Oswaldo, é difícil ser Jesus. Eu sou a multidão. Você é a multidão, você é aquela que acolhe, ou você é aquela que oprime, você é aquela que o enfermo vai passar e você abre o braço, você é aquele que o pecador quer chegar até Jesus e você fecha a porta. Você é a multidão. Olha, não quero falar de política aqui hoje, mas mencionando, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro e eu gosto do Lula, mas se você é a multidão, e se o Lula vier aqui nessa igreja hoje, e pedir perdão, e começar a querer entrar por essa porta, você não gosta do Lula, você vai virar as costas para ele? Você vai fechar a porta para ele? Você vai agir igual aquela multidão, fechar os espaços para ele não chegar até Jesus? Não, mas eu gosto do Bolsonaro. E se o Bolsonaro chegar aqui, o que você vai fazer? Você vai fechar a porta para ele? Ou você vai abrir a porta para ele? Você vai trazer ele até Jesus? Ou você vai correr com ele daqui porque você não gosta dele? Quem é você nesse episódio? Você é Jesus? Você é aquela multidão que afasta os pecadores de Jesus? Não, irmão Oswaldo, então eu sou Zaqueu. Meus irmãos, se você é Zaqueu, chame a atenção de Jesus, mas obedeça quando Jesus falar, olha, desça, mas desça agora. Não fale para Jesus, Jesus, tudo tem um tempo. Jesus está falando, me obedeça. Desce agora, desce, amada igreja, mas não desce no seu tempo, desce agora, porque Deus quer agir agora na sua vida. Mas, irmão Oswaldo, então eu sou Zaqueu. Você é Zaqueu, meus irmãos? Deus quer entrar na sua casa. Jesus está batendo na sua porta. Imagina, se você é Zaqueu, Jesus está batendo na sua porta e você abre. Jesus senta na mesa com você para ceiar com você. Zaqueu falou o quê? Jesus, a partir de hoje, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Isso me faz lembrar daquela passagem daquele moço rico, onde ele perguntou para Jesus, Jesus, o que eu faço para ganhar a salvação? E dentre outras coisas ali, Jesus vai falar, amar o seu pai e a sua mãe, não roubar, não matar. E ele falou, mas Jesus, eu já tenho acompanhado isso desde criança. E Jesus vai lhe dizer, então só falta alguma coisa, venda tudo o que tem e dá aos pobres e siga-me. Ou seja, aquele homem entristeceu, porque o Deus daquele moço era o dinheiro. Mas Zaqueu também era rico e tinha dinheiro, e ele se levantou, olha só que importante, um pequeno detalhe, Jesus falou desce, mas desce depressa, e Zaqueu se levantou, ou seja, Zaqueu não ficou acomodado ali, Zaqueu bateu no seu coração de se levantar, mesmo dentro da igreja, amada igreja, se levanta, fala com Jesus, Jesus, a partir de hoje eu tenho um compromisso contigo, Jesus, a partir de hoje eu vou fazer isso, Jesus, a partir de hoje eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado algum, eu darei 4 vezes mais. Amada igreja, se você é Zaqueu nesse episódio, se Jesus entrar na sua casa, o que você vai falar para Jesus? Zaqueu falou, Senhor, a partir de hoje eu quero me converter, Jesus, a partir de hoje eu vou mudar esse meu coração, Jesus, a partir de hoje eu vou dar tudo para os pobres, defraudando alguém, eu vou dar 4 vezes, Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade para cada um. E se Jesus entrar na sua casa hoje, quais as atitudes você vai falar para Jesus? Quais os itens na sua lista que você vai falar, Jesus, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Jesus, a partir de hoje eu vou fazer isso. Se Jesus entrar na sua casa hoje, amada igreja, se Jesus entrar na sua casa hoje, irmão, você que está me assistindo por esse canal abençoado, fonte de graça oficial, você que está me assistindo hoje, se Jesus entrar na sua casa, você que é Zaqueu, quais são as coisas que você vão apresentar para Jesus?
Jesus, a partir de hoje eu vou ser diferente. Reflita sobre isso. O que você vai falar para Jesus? Zaqueu falou: Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Olha, aquele velho homem vai ficar aqui, mas a nova criatura se levantou e vai fazer tudo diferente. Amada igreja, muitas das vezes na nossa vida vai vir dificuldade. Muitas das vezes na nossa vida vai vir onda gigante, vai ter muralhas, vai ter gigantes se levantando contra a gente. Mas não desista nas primeiras dificuldades. Siga firme, siga em frente, meus queridos amados irmãos. Olha, bem-aventurado é o servo e a serva que confia no Senhor. Ou seja, bem-aventurado é o homem ou a mulher que deposita no Senhor a sua confiança e não te estriba no teu próprio conhecimento. Ou seja, você não confia apenas na conta no seu banco, você não confia no seu carro, você não confia no título que você tem, você não confia no cargo que você tem. Ou seja, você confia no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração, meus irmãos. Deposite nele toda a sua força, meus irmãos. Creia que ele existe e que tem galardão na sua vida. Meus irmãos, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Olha, confie no Senhor de todo o seu coração, e ele endireitará as suas veredas. Meus queridos amados irmãos, Zaqueu, ele acreditou, brotou no seu coração a alegria de conhecer Jesus, e ao conhecer Jesus, ele não perdeu a oportunidade, falou: a partir de hoje, Jesus, eu vou ser diferente. Ou seja, meus irmãos, queridos e amados irmãos, quando Jesus chega, como já foi falado aqui, até a tristeza salta de alegria. Ou seja, se Jesus está entrando na sua casa, se Jesus está na sua vida, se Jesus está passando, meus irmãos, algo diferente tem que acontecer. Creia que ele existe e que ele tem galardão na sua vida, meus irmãos. Não desista nas primeiras dificuldades, não desista nos primeiros tropeços da sua vida, porque, meus irmãos, melhor é o fim do que o começo. O mais que vencedor, meus irmãos, não é aquele que chega em primeiro lugar, mas é aquele que não desiste na caminhada cristã, meus irmãos. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos ser que nem Zaqueu, meus irmãos, acreditar que Jesus vai mudar a nossa vida, e eu creio que até nos dias de hoje ele mudará as nossas vidas. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.